Oi, pessoal, eu sou Dani Jacobsen, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Hoje vamos falar de um assunto que toca o coração de muitas mães: a culpa de deixar nossos filhos com a babá. Será que existe um equilíbrio entre o cuidado, a confiança e o amor? Vamos descobrir isso hoje, porque a minha convidada veio diretamente de Santa Catarina. Ela é psicóloga e mentora de babás. Eu estou falando da Luana Ferraz Zanata. Luana, seja muito bem-vinda aqui no programa Mãe Sem Culpa. Muito obrigada, Dani. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estão nos assistindo. É uma alegria estar aqui hoje com você. Então, tu é especialista em formar profissionais preparadas e seguras, não é mesmo? Exatamente. Né? Eu atuo como psicóloga infantil no meu consultório lá em Florianópolis, atendo as mais variadas demandas das crianças, faço orientação para as famílias também e sou mentora de babás. Então eu escolhi acolher aí essas profissionais, dando mais ferramentas para elas lidarem principalmente com o emocional das crianças. Tá, então assim, primeiramente eu gostaria que tu te apresentasse e agora contasse um pouquinho assim como é que funciona, né, o teu trabalho, como é que funciona essa tua mentoria. Tá. Então, eu sou psicóloga infantil, sou a mãe também, sou mãe do Henrique e da Gabriela e sou mentora de babás. Eh, a mentoria de babás nasceu exatamente da minha experiência clínica no consultório. Depois de mais de 10 anos atendendo as crianças, eu percebi que o que faz a diferença realmente na saúde emocional das crianças não é apenas quem cuida, e sim de que forma essa criança é cuidada. Então, baseado nisso, eu criei realmente uma mentoria, pegando mais essa parte emocional, né? Hoje em dia a gente tem várias plataformas aí que ensinam a parte técnica, como trocar fralda, como colocar o bebezinho para rotar, mas eu percebi que no mercado ele tinha essa carência, né? De realmente uma pessoa com entendimento, né? Uma psicóloga, criar um programa de acompanhamento para essas profissionais que cuidam nada mais, nada menos do que do nosso tesouro, né? Eu sempre falo isso. Não, eu achei assim, ó, sensacional, né? Eu não sabia, na verdade, que existia, né? Eu achei assim magnífico. Eu tenho que trazer ela para o meu programa, né? Para a gente falar sobre isso. Então, Dani, são 4 módulos a mentoria, né? Na primeira semana, a babá ela aprende a se tornar uma verdadeira aliada da família. Inclusive, esse é o nome do primeiro módulo. Num dicionário, a palavra aliada tem algumas variações, mas na sua maioria significa se juntar ao outro para defender uma causa. E na mentoria Infância em Foco, a causa que a babá vai defender é uma infância emocionalmente saudável. Então, no primeiro módulo, ela aprende realmente como se adaptar a essa família, como perceber quais são os combinados, quais as crenças, quais valores. Já no segundo módulo, esse é um módulo super importante, é aquele módulo que resolve aquela dor no coração que a mãe sente quando sai de casa e deixa o filho chorando. Ele se chama Estratégias para se conectar com a criança de uma forma saudável. Então, na segunda semana, a babá ela aprende como se conectar verdadeiramente com a criança, como criar um vínculo emocionalmente positivo com a criança. Então, nessa segunda semana, ela é uma virada de chave dentro dessa família para que a mãe saia de casa com o coração mais tranquilo, sem que a criança fique ali chorando, berrando, pedindo por ela. Na terceira semana, ela aprende sobre autocuidado, sobre o verdadeiro autocuidado. Ela aprende também sobre gestão de estresse. Então, na verdade, essa terceira semana funciona ali quase que como uma terapia para a babá, onde ela vai olhar para as suas próprias necessidades. E na quarta semana, para fechar com chave de ouro, como eu costumo dizer, a babá ela aprende o que é a disciplina positiva. Então, ela vai aprender estratégias para lidar no dia a dia, principalmente aí diante daquele mau comportamento, diante de algumas dificuldades da criança, só que de uma maneira muito mais saudável, pegando esse mau comportamento e ajudando a transformar em algo mais positivo para a criança. Então, esses são os 4 módulos da mentoria Infância em Foco. Por que, né, a gente fica relutando, né? Porque a gente quer ser aquela mãe perfeita, né? A gente quer dar conta de tudo, a gente quer
poder ter o privilégio de cuidar dos nossos filhos, mas muitas vezes as mães têm que voltar da licença de maternidade e não tem outra forma, né? A gente tem que, às vezes a gente não tem uma rede de apoio, né? E tem que contratar então uma babá. Mas por que que mesmo a gente sabendo que a gente precisa, né, desse suporte, a gente ainda tem aquela culpa? Por que que a gente carrega essa culpa, Luana? Sim, aí tem 2 motivos, né. Primeiro, a sociedade coloca uma culpa muito grande na mulher, né. Pra sociedade, a mulher precisa ser realmente a Mulher Maravilha. Então é aquela mulher que dá conta da casa, dá conta do marido, dá conta das crianças, se tiver irmãos, e dá conta de um bebê, né. Então isso já faz a gente se sentir ali pela metade, como se a gente estivesse faltando algo, né. Então assim, eu sempre digo que a culpa ela serve como um alerta. A culpa mostra pra gente que tem algum desconforto dentro da gente e que a gente precisa olhar para isso, né. Então eu sempre falo para as famílias, é preciso que a mãe tenha essa clareza de compreender que a babá não vai ocupar o lugar dela. A babá é a extensão do cuidado dela. Então por isso que é tão importante, né, quando a gente traz essa consciência para as famílias, delas entenderem que tem uma grande diferença, né, entre você ter um apoio, entre você ter uma ajuda e entre alguém ali ocupar o seu lugar. Então eu preciso ter essa clareza. E quem te contrata? São as próprias mães? Ou, assim, muitas babás já vêm também te procurando para fazer essa mentoria? Olha, Dani, isso é bem engraçado, porque quando eu criei a mentoria, o meu foco eram as famílias, né? As mães executivas, mães que passam muito tempo fora de casa, que precisam fazer grandes deslocamentos, entrarem em contato comigo. Mas a grande maioria são babás. Olha aí. As próprias babás falam que sentem falta, né, desse conteúdo, que elas têm a parte técnica. Como é que eu faço quando a criança está com febre, até quantos graus, qual o remedinho que eu dou? A parte técnica elas têm, mas a parte emocional não. Como é que eu lido com uma criança que chora, chora, chora a noite toda? O que que eu tenho que fazer quando a criança se joga no chão e arma aquele reloginho no shopping na hora da birra? Então, elas estavam carentes desses conteúdos. Então, muitas babás hoje em dia procuram, né, a mentoria Infância em Foco com esse objetivo. Entendi. É uma mentoria presencial, ela é online, Então, como é que funciona? ela é totalmente online, né, então ela tem duração de 4 semanas para implementação, né, então são aulas todos os dias durante 4 semanas, conta também com encontros ao vivo comigo. Eu também tenho um momento da mentoria que eu faço uma consulta individual com a família, para eu estar entendendo qual é essa necessidade, né, qual é o perfil da família, que eu posso estar contribuindo também com a babá nesse sentido. Então eu costumo dizer que é uma mentoria bem completa, porque além das aulas, né, online, elas também contam com o meu apoio durante um determinado tempo ali ao vivo. Ai, que bacana, parabéns. Mas voltando agora para a culpa. Luana, essa culpa que a gente sente, ela vem da sociedade ou ela vem da gente mesmo? Acho que um pouquinho de cada, né. A gente aprendeu, às vezes, que o amor, era como se a gente colocasse um outro sentimento no lugar daquele amor. Então muitas mães têm muitos ciúmes, também das babás. Então, o que eu costumo dizer a gente precisa compreender a diferença, né. O amor, ele se multiplica. Então para o seu filho é muito melhor ele ter uma pessoa a mais que ele pode amar, do que de menos. Então assim, quando uma mãe eu também sou mãe, né, eu trabalho fora, a gente sempre pensa: "Ah, eu vou sair de casa, como é que vai ficar o meu filho?". A gente sai para trabalhar e o coração da gente fica lá dentro de casa. Então eu sempre costumo dizer que, se a gente tem uma profissional que, além da parte técnica, cuida dessa parte emocional, que vai saber o tom de voz de falar com o meu filho, que vai saber acolher o meu filho, que entende as necessidades da criança e não o luxo e não o mimar, a gente sai com o coração mais leve. Com certeza. E como que a gente pode transformar essa culpa em confiança? Cercando de pessoas competentes, cercando de pessoas qualificadas. Eu gosto sempre de dar um exemplo, quando eu coloquei a minha filha na escolinha, naquele processo de adaptação, eu saía da escola, a escola era na frente da minha casa, com o coração na mão. Eu não saía tranquila, a ponto de eu trocar ela de escola. Quando eu troquei de escola, 2 vezes eu fui com ela fazer a adaptação, quando eu olhei, a professora me passou tanta tranquilidade, ela me passou tanta técnica, ela me passou tanto jeito de lidar com a minha filha, que mesmo sendo 2 bairros depois do meu,
eu saía de lá com meu coração em paz. Então a gente precisa se cercar de pessoas competentes, né, para cuidar do nosso filho, para cuidar da nossa filha ali no dia a dia, entendendo que a gente está falando de saúde mental na infância, né? E isso é muito importante. A gente às vezes não para pensar como está a saúde emocional da babá que cuida do meu filho, que vem em ônibus lotado, que sai daqui tarde da noite, se ela está estressada, se ela não está. E tudo isso reflete no cuidado com a criança. Com certeza reflete, né? Se a gente também, quando a gente não quer transparecer que a gente às vezes não tá num dia legal, né? A criança já sente, né? E demonstra isso pra nós, né? Então como é que não vai também sentir, né? Com a babá que tá direto com a criança, né? Sim, a criança é um ser muito sensível, né? Parece que ela lê ali no ambiente tudo que está acontecendo. Lu, como é que a gente pode começar desde o início, né, desde o primeiro dia, essa relação, né, da mãe com a babá de uma forma clara, respeitosa e de confiança? É bem importante alinhar todas as expectativas, né, Dani? Então é importante que desde o começo a mãe saiba exatamente o que ela quer, aonde ela precisa de ajuda, em que momentos ela vai solicitar a presença da babá. Né, quando a gente começa alinhando essas expectativas, não tem aquilo de, a babá tá tomando meu espaço, a babá tá tomando o meu lugar. Então, primeiro de tudo, a mãe precisa saber em que pontos ela quer esse apoio. Olha, eu quero que você me ajude na hora do banho, na hora que ele chega da escola, enquanto eu tô fazendo uma reunião. Então, é sempre importante a gente alinhar, até para que a babá saiba também o que esperar dessa família, né? É importante que a mãe saiba exatamente o que ela precisa para que ela passe isso para a babá da forma mais clara possível. E como que a gente pode, né, ter essa relação de parceria, né, com a mãe, com a babá, de forma que não vire uma competição? Sim, a gente precisa ter os papéis bem definidos, né? Então, é importante que a mãe saiba que primeiro ninguém vai tomar o lugar dela, que o lugar dela é único. Mas existem sim, inclusive na mentoria já aconteceu de algumas mães começarem a acreditar que o filho estava dando mais atenção para a babá, que quando ela chegava do trabalho, né, o filho parecia que não queria brincar tanto assim com ela. E a orientação que eu sempre passo, Dani, é a seguinte: crie momentos especiais com seu filho no dia a dia. Pode ser 15, 20 minutinhos. Crie momentos que são só seus e peça para a babá respeitar. Então, por exemplo, olha, se eu chego do trabalho às 3 horas da tarde, né? Nesse momento é um momento que, de repente, eu vou dar um banho na minha filha e eu vou lá pro quarto brincar com ela, jogar Uno com ela, brincar de joguinho de tabuleiro no chão. Então, crie alguns rituais para que você também se sinta mais pertencente ao seu filho. Então, isso é bem importante, né? E a babá, ela precisa entender que ela é uma extensão do cuidado da mãe, né? Ela representa a mãe na ausência da mãe, não quando a mãe está lá. Então, é bem importante a gente ter esses papéis definidos. E como é que a gente pode, então, dividir, né, esse papel da babá e o papel da mãe, sem não sentir também essa culpa, né? Como que a gente pode dividir esses papéis? Então, primeiro de tudo, é muito importante a mãe tentar perceber como que é a relação dela com a babá, né? Porque às vezes começa a ter muita rivalidade. E isso também não é legal, porque a criança ela acaba percebendo. Então a mãe, ela precisa primeiro de tudo estar muito tranquila com a contratação que ela fez, né? Ela contratou uma pessoa, lembrar do motivo pelo qual ela contratou. Então isso é uma coisa bem importante, né? Porque às vezes a gente fica procurando as respostas certas e não é bem assim. Então eu sempre falo, muito mais do que respostas certas, tenha a sensibilidade de perceber como que a babá fala sobre criança. Então, a gente sempre precisa ter muito claro, lembrando qual foi o objetivo pelo qual a gente contratou aquela babá. E em cima disso, diante de qualquer desconforto, é importante que a gente comunique a babá. E na mentoria eu também ensino isso. Tem um módulo que é só sobre autocuidado e gestão do estresse da babá, para que a babá saiba também como comunicar de maneira mais assertiva as suas necessidades. Porque alguma coisa que quando eu comecei a atender as famílias eu percebia que tinha muita família que não se comunicava direito com a babá, que a babá tinha medo de falar e que acabava aceitando várias funções até que não eram dela e acaba sobrecarregando a babá. Então, assim, é muito importante, como eu falei no começo,
que a família tem esses papéis definidos desde o começo. Olha, o que eu vou fazer, o que cabe a você fazer, aonde eu vou querer que você seja o meu apoio. Então, tudo isso é bem importante para que a mãe não fique com culpa, porque quando a gente se coloca, né, de uma maneira mais assertiva, a chance da gente ter culpa é praticamente zero. Então, isso é muito importante, a gente ter essa clareza. Sim, é porque muitas vezes quando a gente contrata, a gente já fala assim, não, isso aqui eu faço, isso aqui, né? Né, a gente vai, mas daqui a pouco, assim, vai ter um dia que tu vai ter que fazer aquilo também, né? Então, às vezes, a gente, tu já contrata dizendo que não vai poder, não vai fazer, mas no fim vai, né? Por exemplo, assim, eu que dou banho na minha filha. Sei lá, por de uma hora para outra eu não consegui mais dar banho na minha filha, tu vai ter que dar banho nela. Né? Então, assim, como é que a gente pode também incluir ela no dia a dia, sem também tirar a autoridade da mãe? Porque é delicado, né? A gente pode, se a criança for maiorzinha, tá comunicando a criança, né? Então, falar, olha, essa semana a mamãe tá com muita reunião no trabalho, eu vou chegar mais tarde, eu vou pedir pra fulana dar banho em você, tá? Mas só essa semana. Semana que vem a gente continua com o nosso ritual, com aquele nosso momento ali. Então, é preciso que a gente comunique a criança. Agora, se a criança for menor, que a gente fale com a babá. Fale, olha, para um determinado momento é possível, né? É possível você dar banho nele essa semana, enquanto eu tenho essa reunião. Então, tudo a gente precisa muito do diálogo. Por isso que é importante essa relação de transparência. Não ficar, ai, mas ela falou isso comigo. Ai, não, isso eu não faço. Se tá desconfortável para você, não foi isso combinado, comunique. Comunique a essa família, né? Então isso é bem importante. E Lu, como é que a gente pode identificar se essa babá, ela tá preparada emocionalmente para cuidar dos nossos filhos? É uma coisa que eu sempre costumo dizer que não nos engana é o comportamento da criança diante da babá, né? Então, quando a babá chega em casa, a criança percebe, né? A criança vai correndo, a criança quer abraçar, ou a criança quer ficar perto da babá. E isso já nos conta que essa criança está se sentindo bem perto dela. E isso já é um bom caminho, né? Mas também tem outras opções, como, por exemplo, você percebe que a babá tem um tom acolhedor com a criança, que no momento do choro, que no momento de uma birra, de um mau comportamento, a babá ela consegue se manter firme, mais acolhedora. Então, eu sempre digo assim, a gente tem que ter esse olhar mais sensível e percebendo os pequenos detalhes, né? Então, isso é muito importante. Se a criança não mudou o comportamento de uma hora para outra, porque tem alguns sinais que a gente consegue dizer se tem alguma coisa errada ou não com essa relação aí, né? Então, se você está percebendo, né, que a criança continua barulhenta, a criança continua brincando, que a tua casa continua ali colorida, tá tudo bem. Agora essa criança começa a ficar apática, começa a chorar muito, começa a se esquivar dessa babá, começa a não olhar nos olhos dela, aí é um sinal de alerta. Aí é um sinal que a gente precisa realmente verificar e entender aí o que está acontecendo. Sim, porque vai afetar diretamente no bem-estar da criança. E isso na saúde emocional, né? E infelizmente, assim, eu já atendi casos de crianças que foram maltratadas, né? E a gente sabe, assim, dá uma indignação na gente, né? Enquanto psicóloga, enquanto mãe também. Então, a gente precisa estar atento também a esses sinais. Eu acho também importante, né? Como tu não tá em casa, para te sentir também segura, ter câmeras, né? Para controlar o que tá acontecendo na tua casa, né? Eu acho, na verdade, de extrema importância, né? Eu acho que também um período de adaptação. Isso é a dúvida de muitas famílias, né? Mas se eu fizer o período, a minha criança se apegar e eu não gostar. A gente precisa testar. O nome do jogo é teste, a gente precisa experimentar. Eu preciso saber como eu vou me sentir quando eu chegar em casa e ver o meu filho no colo daquela pessoa. Assim, eu não me aguento bem, é muito emocionado. Tu acertar de primeira, né? Sim. É muito difícil, assim, no meu entender, né? Tu já achar uma pessoa de primeira já acertar, né? Eu acho bem difícil. Sim. Eu sempre falo, a gente precisa estar atento ali, né? Tem várias agências que fazem esse pente fino na vida da profissional, né? Aí, como eu digo, olha, essa parte da contratação, a mãe sabendo contratar, né? A pessoa que tenha princípios, valores que combinem com o da família, a parte emocional deixa com a mentoria Infância em Foco, que a babá vai estar bem instrumentalizada. Perfeito. E o que significa profissionais, né, preparadas e seguras? O que significa, assim, ter uma profissional, né, preparada, segura para cuidar das nossas crianças? Significa tranquilidade. Significa, igual eu ouvi uma vez uma mãe falando, eu saí de casa para trabalhar
com um coração leve, sabendo que você não está deixando só uma pessoa que vai dar comida e que vai olhar o seu filho. Você está deixando uma pessoa que vai ajudá-lo a se desenvolver de maneira mais saudável. Porque no dia a dia, é nos pequenos detalhes, é na criação que a saúde emocional das crianças acontece. Então, se eu tenho uma profissional capacitada, que sabe exatamente o que fazer no momento do mau comportamento, no momento do medo, então, assim, ela vai estar ajudando o meu filho a se desenvolver, né? Porque a gente sabe, todo momento as crianças aprendem, as crianças são umas esponjinhas. Então, se eu tenho uma profissional capacitada para estar ali desenvolvendo o meu filho, eu saio de casa tranquila. Verdade. Eu consigo me concentrar no trabalho, eu vou dar o meu melhor no meu trabalho, eu não vou ficar toda hora preocupada. Por quê? Porque eu tenho essa tranquilidade, né? Essa clareza de que, opa, eu escolhi certo. Agora, falando de escolhas, onde que a gente pode achar, né? Onde que a gente pode procurar essas profissionais qualificadas, preparadas e seguras? Sim, tem várias agências de babás hoje em dia, né? E eu também sempre recomendo entrar em contato com os antigos empregadores, procurar referências, fazer realmente ali uma busca, sabe, na vida da pessoa, como se você fosse realmente ali. Você está contratando uma pessoa, então você precisa saber, né, toda a vida da pessoa, fazer uma boa entrevista, né, preparar perguntas que são importantes para você, então perceber muito mais do que aquelas respostas certinhas, como que é quando ela fala sobre criança, né, às vezes a gente fica tão preocupado se a pessoa tem experiência, né, como eu já ouvi uma mãe falar, ai, mas ela dava conta, ela era boazinha. Eu falo, não, gente, tem que ser muito mais do que boazinha. Tem que ser capacitada, né? Então, assim, muito mais do que, não, é só para passar o olho nela. São só 3 horas até eu chegar do trabalho. São 3 horas. São 3 horas todos os dias. São 3 horas, sei lá, uma vez por semana. É muito tempo com seu filho, né? Então, a gente realmente precisa aí ter essa sensibilidade também de saber primeiro o que eu quero, o que eu preciso, né? Até para que você consiga ali cobrar da profissional. Sim, porque às vezes eu vejo assim grupos de mães, né, indicando, né, também eu vejo que as pessoas acabam pedindo indicações para muitas pessoas, assim, né? Isso. Além das agências, né, que são muito boas também. Mas eu vejo que as mães têm muita pressa para conseguir a profissional, né? E eu acho que elas não têm muita paciência também de ficar entrevistando, né? Porque além de ser muito difícil, né? Eu vou te falar, agora eu também estava tentando achar. E como é difícil, né, ter profissionais que queiram, né, esse trabalho, achar também, e é desgastante, querendo ou não, tu achar a pessoa certa, ela é desgastante, né? Sim, sim. Eu percebo isso também e é até curioso, né, o quanto que, de um lado, as mães sentem essa dificuldade em contratar e de um outro, quem tem babá que quer realmente se especializar, parece que as famílias, é um curso, aí a babá tem que falar, não, mas é muito bom, olha, isso aqui eu nunca estudei sobre isso, vai me ensinar isso, aquilo outro. Aí a família desperta e consegue enxergar o valor, né? Então, é como eu falo, assim, a gente precisa realmente primeiro ter paciência, né? A gente precisa ter paciência de encontrar a pessoa certa, como se fosse um namoro, né? Primeiro a gente vai conhecer, a gente tem que ver se a gente vai gostar, se vai se sentir respeitada também, perceber que essa pessoa vai fazer parte da rotina da família e também vai fazer parte da família, exatamente. Então, não sou só eu que tenho que se sentir confortável, meu marido tem que se sentir confortável, meu outro filho tem que estar bem à vontade também. Então tem tudo isso, então envolve muito mais pessoas, né, do que só a criança. E Lu, como é que a gente pode identificar no dia a dia que essa relação da babá com o filho tá saudável? Então, acho que pela energia, né, da criança, como eu falei, assim, a criança gosta de ficar perto da babá, a criança faz desenhos para babá, isso acontece muito no consultório, né, que eu chamo a família para conversar e às vezes eu chamo a babá também, porque a babá faz tanto parte ali do dia a dia daquela criança, que aí eu acabo chamando a babá. Então, assim, a gente percebe uma relação leve. A criança, né, ela demonstra. Então, por isso que eu falo assim, que as famílias às vezes acham também que é só uma fase. Não, é porque ela começou agora, é novidade na vida dele. Daqui a pouco ele vai esquecer, daqui a pouco não vai ser assim. E não, a criança é um ser muito verdadeiro, né? Ela não mente.
Então, a gente sempre tem que estar olhando esses detalhes, principalmente o comportamento da criança. É o comportamento da criança que vai dizer se está tudo bem ou se não, a gente precisa dar uma atenção para isso. E Lu, como que a gente pode lidar com medo, né, de perder esse espaço, né, quando a babá faz esse laço afetivo com o filho, né, a mãe fica insegura, né, de perder esse espaço. Como é que a gente pode lidar com esse medo? Isso vem da crença de que parece que o amor, ele tem que ser dividido, né, então vai me amar um pouquinho menos porque vai amar a babá também, não, na verdade ele é multiplicado. Se a gente pensar que a gente está ensinando para o nosso filho, né, que a gente está ali ampliando a rede de amor dele, isso fica muito mais fácil, né, da gente aceitar. Então primeiro acho que vem daí, Dani, vem da gente ter essa clareza de que não está sendo o amor dividido, o amor está sendo multiplicado. E a gente como mãe, pelo menos eu como mãe, quando eu escuto os depoimentos das famílias da mentoria Infância em Foco, elas estão sempre com o coração leve, sabe? Elas não sentem essa rivalidade, elas não sentem essa inveja. Mesmo quem lá atrás começou se sentindo assim um pouco, ai, parece agora ele não precisa tanto de mim, no meio do processo vai percebendo o quanto é bom pra gente também tirar um pouco essa pressão. E tem mães que falam, nossa, Luana, a qualidade até melhorou da minha relação com ele. Porque antes eu ficava tão cansada, eu chegava em casa, eu tinha que fazer 300 coisas. Agora eu chego em casa, eu consigo ficar com ele. Eu consigo jogar um Uno, eu consigo ter aquele momentinho ali que antes eu estava tão exausta, eu não conseguia. Então, a relação até melhora, sabe? Quando a gente tem esse apoio dentro de casa. Lu, existe um limite saudável entre a presença da mãe e a presença da babá? Sim, existe. É bem importante que esses limites sejam respeitados, até para que as relações se mantenham saudáveis, né? Então, a babá, ela precisa saber o momento em que ela entra, né? E a mãe também precisa saber o momento em que essa babá sai para ela poder entrar. Então, como eu disse, é preciso que elas alinhem isso no começo. Então, ali o exemplo do banho. Ah, essa semana não deu para eu dar banho, eu pedi para babá. Não, essa semana eu vou dar banho, eu consigo fazer isso. É preciso que a babá também respeite esse momento, né? Que possa fazer uma outra atividade, de repente. E que essa mãe comunique com ela. Olha, agora eu preciso que você entre para me dar esse apoio. Então, é preciso que a mãe reconheça, né? E valide que tenha momentos em que ela se sente pertencente também. Porque muitas vezes não é nem uma necessidade da criança, e sim dessa mãe. De sentir que o lugar dela ali, né, tá legitimado, que é dela, se sentir pertencente à maternidade, né? E aí a babá respeita isso. A babá, ela entra como uma extensão dessa presença. Quando essa mãe não pode estar ali. Daí é o momento em que a babá entra. E esses limites, eles precisam ser bem conversados. E como que a gente pode trabalhar internamente essa culpa, né? Pra sentir mais leve, né? Durante o dia a dia, assim, na nossa rotina. Eu acho que conforme essas relações vão avançando, Dani, que as coisas vão entrando no eixo, vão normalizando, essa culpa ela vai diminuir. Eu sempre falo assim, primeiro reconhece que é uma culpa, às vezes é dolorido mesmo, a gente vê uma outra mulher com o nosso filho, cuidando da nossa bebezinha, do nosso bebezinho. Então, primeiro é importante a gente reconhecer essa culpa. Ok, mas é importante também que a gente não fique parada nela, né? Então, que a gente comece a perceber os ganhos que a gente está tendo. Conforme as relações vão avançando, o tempo vai passando, as coisas vão se acalmando, eu olho para o meu filho, eu sei que enquanto eu estou trabalhando, eu estou fazendo uma viagem, que ele está se desenvolvendo, que não é alguém que só está dando comida e passando o olho nele. Então, é sobre isso. Acho que quando a gente entende isso, né, que a criação de uma criança envolve muito mais do que apenas cuidar da parte física, envolve principalmente a parte emocional, a gente passa a valorizar e querer ao nosso lado uma profissional assim. E como que a gente pode comunicar às nossas crianças, né, que não é uma substituição de mãe, né, que aquela babá, ela faz parte de uma rede de apoio, de uma rede de amor, de cuidado, né, Sim. de uma forma que a criança também entenda. Exatamente como você está falando. Se ela for maiorzinha, né, a gente pode e deve chamar o nosso filho e colocar para ele, olha,
a partir de semana que vem ou amanhã vai vir uma pessoa aqui que vai começar a cuidar de você, vai me ajudar o momento em que a mamãe não estiver em casa ou o momento que a mamãe estiver fazendo uma reunião no escritório, né? Pode colocar para a criança. Se a criança for muito pequena, a criança ela vai passar ali por aquele processo, né, de compreender que agora tem mais um colo, agora tem mais uma pessoa em casa, mas a gente precisa muito, como eu falei, que essa mãe esteja tranquila e certa da escolha dela. Principalmente se a criança for pequena, porque ela vai passar isso para a criança, né? Então é muito importante ter essa tranquilidade, essa segurança, né? Pode ter culpa junto? Pode. Com o passar do tempo, essa culpa vai diminuindo, mas é importante que a mãe esteja segura, né, da sua decisão, porque é isso que vai influenciar, principalmente se a criança for menor. Como que a gente pode lidar, né, com essa culpa e ao mesmo tempo a gente vai sentir ciúmes, né, da babá, né? E isso é normal? Sim, é super natural, né? Todos nós sentimos ciúmes, né? E como eu falei ali, a gente precisa reconhecer, é um sentimento legítimo, a gente precisa olhar para isso, né? Então eu tô com ciúme, às vezes não é fácil reconhecer que a minha bebezinha tem outro colo agora, né? Mas eu falei, a gente precisa focar sempre no benefício. E como que a gente pode substituir, então, esses ciúmes por gratidão? Eu acho que quando a gente chega em casa, que a gente percebe, né, no olhar do nosso filho, a gente percebe no comportamento dele, né, que tá tudo bem com ele, que ele tá feliz. Eu acho que é mais fácil a gente sentir gratidão por essa pessoa, né? Como eu falei, às vezes a gente, mulher, né, principalmente assim, tem essa questão da rivalidade com a outra mulher. Não, deixa que eu faço. Então assim, se eu tenho clareza do porquê aquela mulher está ali no dia a dia na minha casa, a chance de eu sentir gratidão é muito maior do que eu sentir culpa, né? Então acho que vai muito por esse caminho, da clareza que a gente tem. Tá, e me diz uma coisa agora, que agora a gente vai entrar numa outra fala aqui, né? Que seria o seguinte: depois que o teu filho já tá há um tempo com a babá, cria aquele vínculo afetivo, né, de fato, e se ela tiver que ir embora, pedir demissão, teve que ir embora por algum motivo e pedir demissão, como é que a gente vai lidar com isso, com a criança, né, com esse sentimento que a criança tem? A gente vai acolher a criança, né, porque a gente, como pais e mães, a gente acha que a gente não pode frustrar o nosso filho, quando na verdade é o contrário, né? Então, a vida é assim, às vezes a gente ganha, alguns não, às vezes são muitos, e não tem nenhum problema, né? Claro que a gente não quer que isso aconteça, mas se por acaso acontecer, a gente vai acolher o nosso filho, a gente vai ajudar ele, vai ficar do ladinho dele até ele se sentir melhor, né? Então, já aconteceu de babás precisarem sair, inclusive marcarem sessão comigo justamente para isso, como que a gente conta, né? Então eu sempre falando a verdade para a criança, né? Então, que a fulana vai sair, que ela vai precisar sair, e aí vai vir um choro, e aí vai vir as perguntas, a gente vai responder as perguntas, a gente vai acolher esse choro e vai estar ali ajudando a criança também, né? Ensinando ela a lidar com a frustração. E não tem nenhum problema. Lu, e que mensagem tu deixa para essas mães que ainda se sentem inseguras, né, de delegar esse cuidado para babá? Eu acho que, primeiro de tudo, é saber que você não vai ser menos mãe, porque você vai ter uma pessoa que pode te ajudar, que pode ser um apoio seu no dia a dia. Acho que pelo contrário, né? Você vai se sentir muito melhor sabendo que você tem esse apoio, não só dessa parte técnica com a criança, né, mas também da parte emocional. Então você vai se sentir muito mais tranquila em sair para trabalhar ou sair para fazer as suas atividades do dia a dia, sabendo que você está deixando uma pessoa capacitada com o seu filho, né? Isso é um grande ato de amor, na verdade, né? Então, se a gente olhar por esse lado, eu acho que fica muito mais fácil. E conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo que nosso filho está conseguindo formar vínculos saudáveis com outras pessoas. Isso é muito bom para o desenvolvimento da criança. Com certeza. Lu, muito obrigada, então, por esse quadro, né, de perguntas muito esclarecedoras, que com certeza está ajudando muitas mães. Obrigada. E agora, eu vou falar agora do nosso novo patrocinador aqui do programa. Eu trouxe aqui alguns óculos que você encontra na Euroóptica do Shopping Guatemi. Esse aqui é um Versace
super moderno, é um clássico da marca e a parcela está saindo por apenas R$ 171. Esse aqui é um pretinho nada básico da marca Dolce & Gabbana. Olhem o que é essa lateral, o logo da marca. E a parcela dele é melhor ainda, está saindo por R$ 199. Esse aqui é um óculos Miu, que é tendência agora no verão, por ele ser um óculos pequeno, e a parcela dele está saindo 10 vezes de R$ 265. Olhem essa lateral, que arraso. Esse é um Hermenegildo Zegna, é um modelo masculino e ele está muito sofisticado. Ele é muito estiloso, super elegante e a parcela dele está saindo somente R$ 259. E o programa Mãe Sem Culpa, pensando na família também, eu trouxe a linha Kids, que são óculos super flexíveis e a parcela dele está saindo por apenas R$ 55. Olha que maravilha! Você pode parcelar todos os óculos em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito e o diferencial da Eurooptica Iguatemi que as lentes ficam prontas em até 1 hora. E o melhor, você comprando uma armação, você ganha a lente monofocal. Então vá na Eurooptica do Shopping Iguatemi e escolher o óculos perfeito para cada versão de você. Agora a gente vai entrar no quadro de mitos e verdades. Eu vou te falar uma frase e tu vai me responder se é mito ou verdade e pode me justificar também, tá bom? Então, vamos lá? Babá boa é aquela que faz tudo do jeito da mãe. Mito. Babá boa é aquela que compreende os valores da família, que sabe quais são as crenças da família, como é o jeito da família, mas que também acrescenta o seu toque no dia a dia, né, o seu toque pessoal no cuidado com a criança. Se a criança cria muito vínculo com a babá, é porque falta algo da mãe. Mito. Essa criança cria um vínculo com essa babá, significa que essa babá está sendo responsiva, que ela está respondendo às necessidades dessa criança, né? Que ela está sabendo cuidar, que ela está sabendo lidar com a criança no dia a dia. Perfeito. Deixar o filho com a babá é terceirizar a maternidade. Mito. Deixar o filho com a babá, né, é melhorar a qualidade da maternidade. A mulher, quando ela tem um apoio, quando ela tem esse suporte, melhora muito, inclusive, a qualidade da relação dela com a criança, né? Ela se torna mais disponível para a criança. Com certeza, né? Até mentalmente, né? Tudo, né? Essa rede de apoio é importantíssima, né, para a mãe. Sim, a gente precisa também olhar para essa saúde emocional dessa mãe, né? Que às vezes quer fazer tudo ao mesmo tempo, equilibrar todos os pratinhos, né, da maternidade ali, mais um. Então, se ela tem esse apoio, isso melhora muito essa mulher no dia a dia. Com certeza vai até dar mais suporte e atenção, né, para a criança. Com certeza. Babás também precisam do acolhimento emocional. Sim, verdade. Muito verdade, né? É muito importante. Pouquíssimas pessoas param para pensar como é que está a saúde emocional da babá que está lá em casa cuidando do meu filho, né? Então, isso é muito importante. No módulo da Infância em Foco, na mentoria para babás, eu tenho um módulo que é só para trabalhar o autocuidado, mas o verdadeiro autocuidado. Não é esse de ir no salão, fazer as unhas, não. É o autocuidado realmente verdadeiro e a gestão do estresse, né? Então, acolher essa babá, trabalhar a própria infância dela, a maneira que ela foi criada, também causa impacto, né, no dia a dia ao cuidar do seu filho, por exemplo. Então, isso é muito importante, a gente olhar para a saúde mental e emocional dessa babá. Perfeito. Confiar na babá ajuda a criança a se sentir mais segura. Com certeza, isso é verdade. A criança, ela percebe quando a mãe sai de casa segura, né? E isso passa segurança também para a criança. Então, isso é verdade e isso é muito importante. Eu sempre falo, isso é um grande sinal de alerta. Se você, mãe, não está se sentindo segura, então a gente precisa conversar mais com essa babá ou rever essa contratação, porque você precisa estar segura. Você precisa sair para trabalhar com o coração leve e tranquila. Então, isso é bem importante. Treinamento técnico é suficiente para formar uma babá? Não é. A gente precisa realmente olhar
para a saúde mental dessa babá, a gente precisa ajudá-la a se comunicar as suas necessidades de maneira mais assertiva. Tem babás que às vezes contam para mim, às vezes eu fico chorando na despensa. Então, assim, como assim você tá chorando na despensa? Onde tá essa criança quando você tá chorando? Tá com o jardineiro, tá com a avó. Não, a gente precisa olhar para essa babá. Então, a gente precisa que essa babá, ela tenha uma melhor qualidade, né, ali emocional, porque também vai impactar no trabalho dela. É normal sentir culpa ao voltar ao trabalho e deixar o bebê com a babá. Sim, é super natural, né? É super natural. A gente tem que entender que a culpa, ela vem, mas também vem com a solução já, né? Então, assim, fala, a culpa ela é como se fosse um GPS. Então, vamos seguindo esse desconfortozinho, tá? O que tá difícil para você? É pensar em deixar seu filho com outra mulher? Você não está se sentindo segura com aquela mulher que está cuidando do seu filho. Então, vamos olhar para essa culpa, vamos compreender, vamos acolher também os nossos sentimentos. Isso é muito importante. Com certeza. A mãe precisa supervisionar o tempo todo para garantir que a babá está fazendo um bom trabalho. Mito. A gente contrata uma pessoa que tem os mesmos princípios e valores que o nosso, né? A gente olhou as referências dela, a gente está se dando bem com ela, não tem por que fazer isso. Isso causa um ambiente estressante, isso causa um ambiente inseguro e tóxico para a criança, né? Então, se essa mulher está segura da sua decisão, ela não vai ter motivo para ficar fazendo isso. Sim, ela tem que confiar. Exatamente, exatamente. A base, né, de uma como eu falei, é a confiança. Se cerque-se de pessoas competentes, né? Exatamente. Quando a babá é bem orientada e valorizada, ela se torna parte da família. Verdade, verdade. Ela torna ali realmente um suporte, um apoio àquela pessoa que a criança sabe que pode contar, né? Por exemplo, já teve casos na mentoria da mãe precisar viajar muito, pelo menos uma vez por semana, e essa babá levar a criança numa festinha no final de semana, porque a mãe não conseguiu chegar a tempo. Então, essa babá, né, dependendo dos combinados, isso é muito importante deixar claro, né? Dependendo dos combinados e das regras da família com a babá, sim, a babá ela acaba se tornando parte da família e não tem nenhum problema nisso. Deixar o filho com a babá é sinal de fraqueza ou falta de tempo da mãe. Mito. É sinal de inteligência emocional. Eu sei que eu preciso de ajuda, eu sei que eu não sou uma mulher maravilha, que eu não preciso fazer tudo sozinha, e se eu posso ter uma pessoa para me dar esse suporte, né? Até porque hoje em dia a gente sabe, as mulheres trabalham fora, né? Algumas por necessidade, outras porque querem, porque se sentem realizadas, né? E não tem nenhum problema nisso. E aí realmente a gente precisa contar com uma pessoa na nossa casa para estar ajudando a gente ali no dia a dia. Luana, o papo tá maravilhoso. Gostaria de estar conversando muitos assuntos mais contigo, né? Porque realmente é um assunto diferente, que a gente não é qualquer pessoa, né, que vem aqui no programa para falar de uma mentoria, né, de babás, que eu achei assim, ó, de extrema importância. Então, quero agradecer a tua presença aqui, foi valioso, as tuas dicas, assim, sensacionais. E tu veio, né, diretamente de Santa Catarina. Tô me sentindo aqui muito honrada, né, de estar aqui contigo. Ai, muito obrigada pelo convite, venho sempre que me chamar, adorei. Espero ter contribuído aí com as famílias no dia a dia, com as crianças. Muito obrigada. E você aí de casa, se quiser participar aqui do programa, eu vou deixar meu @ aqui na tela. Pode entrar em contato comigo, que eu pode mandar perguntas, sugestões, dicas, vídeos, que eu vou ter um imenso prazer em responder para vocês. E agora eu vou encerrar o programa com uma mensagem muito linda para você aí de casa. Ser mãe é desafiador e exige escolhas, muito delas carregadas de julgamento. Optar por ter uma babá não significa amar menos, mas sim buscar o equilíbrio necessário para cuidar de si mesma e de sua família. A presença de uma profissional qualificada pode trazer alívio, permitindo que a mãe tenha tempo para outras responsabilidades sem culpa. A maternidade não precisa ser vivida sozinha.
Contar com apoio, rede de apoio, seja de familiares ou da babá, é uma forma de garantir o bem-estar para todos. Não há vergonha em dividir responsabilidades. Cuidar de si mesma é essencial para poder cuidar dos outros e não há nada de errado em buscar ajuda. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.